Bom dia, pessoal. Eu gostaria só de saber se todos estão Bom ouvindo. dia. Bom dia. É com Bom dia. muito prazer que a CSI, a Pars e a Red Hat proporcionam aos nossos clientes e amigos mais esse webinar, né? Ele tem a função de disseminar aí o conhecimento com relação à plataforma Kubernetes, no caso o OpenShift. Nós esperamos que essa manhã seja uma manhã bastante interativa, onde vocês possam participar. Eu vou estar acompanhando o chat, então as perguntas que forem feitas eu vou estar repassando para o Rafael. A gente vai adotar uma, uma forma mais interativa, ou seja, no momento que vocês quiserem interromper, nós vamos poder falar e passar e responder as perguntas que vocês estão querendo. Então, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, escrevam no chat. Podem também falar no microfone, mas preferencialmente pelo chat, porque aí nós conseguimos realmente organizar aí as perguntas, tá certo? E espero que realmente seja amanhã onde a gente possa fazer uma troca de conhecimento, uma troca de experiências, onde todos saiam ganhando. Eu quero agradecer em nome da CSI o apoio e o prestígio que vocês estão nos dando, né, com a presença de vocês aqui. A CSI há 3, 4 anos se tornou parceira da Red Hat, então nós saímos do eixo de somente uma empresa Oracle, né? E hoje nós temos a parceria da Red Hat, justamente para estar disseminando a cultura open source, né? Hoje nós vemos que as grandes empresas, na grande maioria, tanto o setor privado quanto o público, já utilizam ferramentas open source. E hoje a Red Hat é líder mundial em soluções e produtos open source. Para nós é um grande prazer e nós nos sentimos bastante seguros, né, em ofertar aos nossos clientes soluções Red Hat, soluções para gerenciamento de infraestrutura com o Ansible, o Red Hat OpenShift para orquestração aí do ambiente de microserviços, o ambiente de containers, né? A parte também de middleware. Então, para nós é um prazer muito grande. E espero, sinceramente, que vocês aproveitem essa jornada aí, essa manhã, que a gente tem hora para acabar, mas o horário para encerrar vai depender muito aí da interação de cada um, né, da participação, e esperamos realmente que, como eu disse, seja uma troca bem bacana. Então, eu vou passar agora para o Rafael, que vai estar fazendo a apresentação, e eu vou estar acompanhando no chat as perguntas que cada um faça. Tá? Um prazer e vamos lá. Legal, Rogério. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Agradeço aí de novo o pessoal do ACSI aí pelo convite. O pessoal que participou aí, que está conectado, tá? O objetivo desse workshop aqui hoje é justamente o que o Rogério falou, é a gente fazer interação, né, para a gente sair um pouco dessa mesmice de webinars, e aí a gente fica falando aqui uma hora, e aí vocês escutam, e aí não consegue interagir, não consegue perguntar, depois ficam as dúvidas, e aí a gente sabe que fica maçante, né? Estamos nessa rotina aí de webinar já há 6 meses, então a gente sabe como é chato para quem está assistindo ficar uma hora só preso, só ouvindo. Então, legal disso daqui é vocês interagirem, o Rogério vai deixar o chat aberto para vocês, tá? Podem perguntando, ele vai me interrompendo aqui conforme forem surgirem as dúvidas, para não ficar no final, e vocês não perderem também a linha de pensamento de vocês, tá? E o objetivo daqui é a gente fazer um negócio bem dinâmico mesmo. No final, eu vou dar uma navegada na plataforma do OpenShift, e aí, para vocês ganharem o certificado de participação, aí a gente vai deixar uma dica no final para vocês aí, para vocês receberem o certificado, tá bom? Eu vou desabilitar o meu vídeo só para não carregar a banda aí de, às vezes, se alguém tiver com algum problema,
tá? E aí, se tiver algum problema com o áudio, alguma coisa assim, você me avisa, Rogério, tá bom? Então, o objetivo é a gente Ok. falar um pouquinho do OpenShift. O OpenShift hoje ele está na versão 4.0, né? 4.5 já. Mas o objetivo aqui é mostrar para vocês o que ele tem de novo, como que o OpenShift funciona. Deixa eu só minimizar minha tela aqui, que o controle estava bem em cima, é isso. Então, o objetivo é mostrar como que o mercado está utilizando o OpenShift, para que serve o OpenShift, né? Tem gente que já conhece o conceito de container, tem gente que tem um pouco de dúvida de saber como que trabalhar, que vantagem que eu tenho de migrar minhas aplicações para um ambiente desse, qual tipo de dificuldade que eu tenho, como que a Red Hat vai me auxiliar, é vantajoso, não é, dá trabalho, não dá, onde que eu posso provisionar esse ambiente. Então, hoje, o legal do OpenShift, não só do OpenShift, né, mas da Red Hat como um todo, falo isso porque eu trabalho com Red Hat faz 5 anos já, e eu percebo que a Red Hat ela entende como que o mercado precisa dos produtos, né? Qual que é a necessidade da demanda do mercado. E quando eu falo isso é escutar na ponta o que o cliente precisa, o que de fato vai melhorar a rotina do cliente. Então, essa cultura open, né? Ela faz jus ao termo justamente pela maneira colaborativa, mas não para você desenvolver, né? Para você entender de fato também o seu cliente e colocar de fato as coisas que ele precisam para trabalhar, né? Porque é muito fácil você vir vender uma solução, não atende ninguém, ela pode ser boa, mas não atende ninguém, ou ela é muito específica para um tipo de cliente. E aí o legal dos produtos da Red Hat é justamente isso. E o OpenShift ele vem nesse foco também, que é ela ser uma plataforma assim bem maleável, né? Então a maneira como você trabalhar ela é bem dinâmica. Para você importar suas aplicações para dentro dele, ele te dá N possibilidades, várias vantagens para você automatizar alguns processos que hoje a gente sabe que dá um pouquinho de dor de cabeça no dia a dia para as áreas de negócio, para as áreas de sistemas, equipe de desenvolvimento, própria equipe de infra, né, implantação. Então, o OpenShift ele vem para trazer esse tipo de melhoria, né? E é o que ele diz aqui para a gente, né? Então, as grandes ideias, elas inovam os negócios, né? Mas como que a gente inova isso? Só com a solução? Só com a tecnologia? Com o time, né? Então, a gente tem vários fatores que fazem essa inovação serem eficientes, tá? Quando a gente fala de inovação, né? E aí a gente entra também na linha que a Red Hat vem trabalhando, o legal do OpenShift é a maneira como ele atua dentro da empresa, né? Ele faz uma escala assim de linha literalmente horizontal, né? Então, para você fazer essa entrega desses aplicativos, né, ele atua nessa linha horizontal justamente pela praticidade que ele tem, pelas funcionalidades que ele tem. Então, é o que ele diz aqui, né? Você desenvolver aplicativos na nuvem, você aplicar um machine learning, você ter a análise de tudo que está sendo feito, seja para desenvolvimento, seja para a infraestrutura como um todo, você conseguir colocar isso na internet de uma maneira fácil. A gente sabe hoje que se você quiser publicar um link externo, você colocar uma ferramenta para ter um acesso externo hoje, né? A gente tem uma burocracia dentro de casa, a gente tem algumas políticas de segurança para serem adotadas, é trabalhoso, a gente pode ficar exposto, porque né, a gente abre a porta da nossa casa literalmente para as pessoas acessarem, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Envolve um pouco da cultura para você inovar, né? Você dizer que você está usando uma tecnologia mais recente, que você que tem de melhor no mercado, enfim, a gente sabe que isso tem tudo um valor agregado por trás disso, né? Eu sempre digo que a gente trabalha com tecnologia, mas tem muita gente que não conhece tecnologia, né? A gente tem empresas de tecnologia que não aplicam de fato essas tecnologias dentro de casa. Isso é comum, você visitar a empresa, você vê os data centers defasados, área de infraestrutura toda bagunçada, equipe de desenvolvimento que não tem processo de desenvolvimento. Então você fala assim, nossa, é uma empresa de tecnologia e tá toda essa bagunça aqui dentro de casa, né? Como que eles conseguem trabalhar? Como uma empresa dessa sobrevive tanto tempo assim no mercado, né? E aí, quando a gente está falando de OpenShift, né, é benefício. Eu deixo sempre claro para os clientes que quando a gente fala de OpenShift, a gente está falando de mudança de cultura. A mudança de cultura de você montar a sua infraestrutura, a mudança de cultura de você desenvolver os seus aplicativos,
a mudança de cultura em como as áreas trabalham, é a área de desenvolvimento junto com a área de infraestrutura, elas precisam trabalhar juntas. O OpenShift ele vem para quebrar uma regra, assim, que uma regra, né? Não seria uma regra, mas é comum a gente ver a área de desenvolvimento com a área de infraestrutura, elas não se entenderem, né? E quando eu falo elas não se entenderem, é assim, a aplicação para de funcionar, ela fala que é culpa da infra, porque não provisionou tudo que precisava. Ou a infra fala que a equipe de desenvolvimento não desenvolveu da maneira certa, tem algum problema. Então fica aquela briga, né? Joga de um para o lado para o outro, às vezes as coisas voltam a funcionar, a gente não sabe por quê, como, né? Do mesmo jeito que ela parou, ela volta a funcionar e também nunca se encontra quem que é o culpado, o que aconteceu, o que foi feito, ninguém nunca assume. E aí, quando a gente está falando de OpenShift, ele quebra essa regra, né, digamos assim, essa rixa que tem dentro de casa. Justamente porque você precisa padronizar a maneira de que você trabalhar, você precisa entrar num acordo. Para você montar um container, você tem umas regras. Para você desenvolver microserviços e desenvolver aplicações em container, você precisa adotar algumas medidas. Né? Você sabe que tudo que estiver sendo feito dentro de casa, você vai ter visibilidade, você vai ter noção do que tá acontecendo, né? Então, por isso que quando a gente fala de OpenShift, né, de container, de DevOps, de tudo isso que é falado no mercado hoje, né, o OpenShift ele vem muito forte porque ele abraça todos esses termos, digamos assim, e ele é bem transparente com tudo isso. Então, você tem visibilidade da sua infra, você tem visibilidade do que está sendo desenvolvido, você tem visibilidade de como que as coisas estão sendo feitas, enfim, ele é super transparente, né? Por isso que a gente fala que é mudança de cultura. As pessoas precisam aprender a trabalhar com esse tipo de tecnologia. Não muda nada no dia a dia do que você está acostumado, mas você precisa aprender a trabalhar, né? E por que você escolhe o OpenShift, né? E por que tem um slide fazendo essa pergunta, né? Parece muito redundante. Você vai fazer uma apresentação de OpenShift e perguntar para as pessoas por que você quer escolher o OpenShift. Na verdade, hoje é muito comum você escutar das empresas que elas já desenvolvem container, elas já desenvolvem microserviços. E aí, às vezes, você vai ofertar o OpenShift para um cliente e fala, eu já tenho dentro de casa, eu já desenvolvo eu tenho Kubernetes aqui, eu já desenvolvo as minhas aplicações no Kubernetes. Então, não precisa adotar uma ferramenta dessa, né? Mas aí, por que você oferta, né? Por que você oferece, né? Que vantagem que você tem se você já está desenvolvendo em Kubernetes, migrar para uma aplicação dessa, né? A vantagem hoje de você adotar o OpenShift, né? Até falei com o Rogério ontem, a gente estava conversando e dei um exemplo disso para ele. Falei que o OpenShift é como se fosse um balde de Lego, né? Só que eu não te dou as peças bagunçadas, soltas, né? O OpenShift ele te dá o balde de Lego com as peças já plugadas. Então você já sabe onde que você vai utilizar cada peça, você tem visibilidade para que é cada peça. E quando você está desenvolvendo em Kubernetes, você tem literalmente o balde de Lego tudo solto. Então se você desenvolveu lá a sua aplicação em Kubernetes, se você precisar de uma interface gráfica, né, para você ter pelo menos visibilidade da vida útil do seu container, você tem que ir lá na comunidade, buscar o Grafana, plugar no seu Kubernetes. Então você vai demandar tempo, você vai ver se vai funcionar, se não vai funcionar, se é o que você estava esperando. Se você quer adicionar uma camada de rede, você tem que ir lá na comunidade buscar. Você quer adotar uma camada de segurança, você tem que ir lá na comunidade e plugar no seu Kubernetes. Então, de novo, é o balde, você tem que ficar caçando as pecinhas, ver se encaixa ou não. Isso te demanda tempo, né? Então, por mais expert, experiente que a gente possa ser, ou que a gente tenha conhecimento técnico, isso demanda tempo, isso gera custo. Por mais que seja gratuito, gera custo. E com o OpenShift você não precisa ter. E pode falar. E outra coisa, né? Além de você pegar esses pacotes aí na comunidade, a grande vantagem do OpenShift é que você já traz esses pacotes já certificados, prontos para utilização em ambiente crítico, né? Então, isso também é uma vantagem muito grande. Qual a versão que eu vou buscar daquele aplicativo? Será que ele vai comunicar bem com aquele outro aplicativo ou outro produto? Então, assim, você tem um ecossistema de ferramentas que vai te garantir a estabilidade do seu ambiente produtivo. Eu acho que isso aí é super importante quando a gente pensa
em desenvolver aplicações de missão crítica, né? Exatamente. E aí, muito boa sua colocação, Rogério. E o que é legal e as pessoas hoje não sacam, né? Até foge um pouco do que a gente está apresentando aqui, mas que nem hoje tem se falado muito da LGPD. E aí o mercado, né, as empresas têm saído no mercado buscando soluções assim, de fato mirabolantes para LGPD. Mas o que você precisa para LGPD? E aí entra também no que a gente está falando, né? Você está desenvolvendo a sua aplicação em Kubernetes, o Kubernetes é da comunidade. Então, para você fazer um teste, para você ver se a sua aplicação vai se adaptar a metodologia que você quer adotar, quebrar ela em microserviços, cara, isso é super legal você adotar o Kubernetes para trabalhar. A gente até recomenda isso. Só que se você coloca isso no seu ambiente de produção, o que acontece se houver um vazamento de informação desse container que você criou usando a comunidade? Se você estiver tratando alguma informação crítica de algum cliente lá nesse seu Kubernetes, como que você vai lidar? O que vai acontecer, né? Então, assim, você não precisa comprar uma tecnologia para LGPD. Não, você precisa utilizar ferramentas que sejam adotadas, que sejam certificadas. Se você estiver fazendo o teste, colocando sua produção para rodar dentro do OpenShift, e caso haja algum tipo de vazamento, algum tipo de exposição da sua base de dados, ou tiver algum tipo de vulnerabilidade que sai no mercado, assim, que a gente sabe que direto às vezes acontece, né? A Red Hat está por trás te dando todo tipo de apoio. Então, você tem um suporte. Se houver algum vazamento de informação, você tem respaldo. Você tem a quem recorrer. Então, você vai além de você inovar o seu desenvolvimento, de você melhorar a sua produção, né? É segurança. É o que eu falei de novo, a gente não estava nem fazendo a apresentação da LGPD. Só que você adota uma ferramenta dessa, você não precisa comprar algo para estar dentro da lei geral de proteção de dados. Se você está usando uma ferramenta que ela é certificada, ela é confiável, ela é segura e ela já te dá essa garantia na lei para você conseguir trabalhar, tá? Então, de novo, é o que o Rogério comentou, te dá segurança, te dá estabilidade, né, para você conseguir trabalhar, tá? Se tiver mais alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, tá, Rogério? Tranquilo, vamos seguindo. Tá bom, Pessoal, ótimo, interajam a hora que vocês quiserem, tá? Estamos aqui para observar isso. legal. E, de novo, por que a gente usa o OpenShift, né? De novo, aquela pergunta chata, né? A gente tá falando do OpenShift e perguntando por que usar, né? De novo, pela maneira como ele já te entrega a solução pronta, né? A gente diz não, né? O OpenShift ele te entrega hoje 51 funcionalidades já embutida dentro dele, que é tudo que eu falei lá, camada gráfica, camada de rede, escalonamento, enfim, né? Aí daria mais de uma hora se eu fosse ficar falando uma por uma e para que serve cada uma, né? Mas assim, é muito ampla a gama de funcionalidades, de benefícios que o OpenShift já entrega nativo, tá? E ele é certificado pelo Kubernetes. Então, por que eu falei que a gente recomenda que você faça os testes desenvolvendo em Kubernetes, ou que você use um ambiente de desenvolvimento, talvez uma homologação para você simular alguma coisa, mas pelo menos a sua base de desenvolvimento, use o Kubernetes puro mesmo, só para ver se a sua equipe de desenvolvimento consegue trabalhar, se a sua aplicação vai estar adaptada para trabalhar, de novo, com Kubernetes, com container, microserviços, e aí você migra depois para dentro do OpenShift. Então, pelo fato dele ser certificado, né, a Kubernetes ela autentica, né, que você criou lá a sua caixinha, né, o seu container fora do OpenShift e você migrar ele depois para dentro do OpenShift, você não vai ter problema nenhum. Então, você não vai ter que reescrever, você não vai precisar ver se é compatível a versão. Você desenvolveu lá no Kubernetes numa máquina física, aí o OpenShift está numa máquina virtual, você tem que reescrever. Não tem nada disso. Isso é legal também pela maneira como o próprio OpenShift trabalha, né? Que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Essa maneira híbrida, né? Então, uma vez que você tem o seu container pronto, você consegue plugar no OpenShift sem problema nenhum. E você desenvolver ele em Kubernetes, né? Você ainda tem o selo de autenticidade falando, ó, o jeito que você desenvolveu tá certo. O OpenShift vai suportar o que você fez. Se precisar fazer algum ajuste pontual, alguma coisa muito assim específica, normal, a gente sabe que acontece, mas assim,
você está homologado para trabalhar com esse tipo de desenvolvimento sem problema nenhum, tá? Quando a gente fala de aplicação em si, entrando um pouco numa parte mais técnica, e aí entra também no que eu falei lá no início de evolução da ferramenta, né? E a Red Hat entender a necessidade do mercado, as dificuldades que eram. Só para vocês terem noção, não sei se tem alguém aqui que está participando hoje que já utiliza o OpenShift dentro de casa, ou já chegou a fazer uma instalação, alguma coisa assim, mas até a versão que a gente tinha 3.11, a gente tinha algumas dificuldades em questão de você ajustar a ferramenta. Quando eu falo a ferramenta, é você dar uma manutenção, você plugar máquinas novas para você aumentar o seu cluster, porque ele era meio segregado, né? Então, que nem está aqui na apresentação para a gente. Aqui na primeira versão aqui na 3, né? Então eu tinha tudo segmentado. Eu tinha a camada de infraestrutura, depois eu tinha a camada de sistema operacional e por último eu tinha a camada da plataforma. E aí para eu abraçar tudo isso, né, uma instalação assim, digamos, por mais simples que ela seja, ou aliás, que ela fosse, né, porque hoje já não é mais assim, mas era em torno de 15 a 20 dias, então era muito custoso, porque você tinha que pedir para o cliente provisionar a infraestrutura, aí depois ele colocar a versão do sistema operacional mínimo do réu lá dentro dessa infra que ele provisionou, fazer a instalação do OpenShift, que ele tinha que reconhecer as máquinas, plugar todas as máquinas no cluster, aí se eu tivesse que fazer uma manutenção, eu tinha que ir lá tirar uma máquina do nó, dar manutenção nela, colocar ela de novo, então era muito trabalhoso, tá? E aí com a versão 4, que aí de novo, a Red Hat entendeu a necessidade do mercado, as coisas se tornaram automáticas e completas, né? Tanto que só para vocês terem noção, os 15 dias que eu levava, de 15 a 20 dias que a gente levava para fazer uma implantação, hoje eu consigo entregar um ambiente provisionado para o cliente em 2 dias, né? Então, assim, em nível de custo de projeto, a gente não tem nem o que discutir aqui, eu não estou nem entrando no detalhe no valor da aplicação, mas assim, só em questão de redução de dias, né, de 20 para 2, não tem o que discutir, não tem nem o que falar aqui, né? É meio que óbvio o avanço que a ferramenta teve nesse sentido de implementação, tá? E aí hoje ele faz esse bloco, né? Digamos assim, esse pilar aqui já de uma forma completa, porque eu já tenho a infra com o sistema operacional que hoje também não é mais o RHEL, é o CoreOS, por ele ser bem mais enxuto do que quando era utilizado o RHEL com a versão mínima, e aí você tem a camada do OpenShift englobando tudo isso, tá? Por que isso aqui é automatizado, né? E aí eu vou falar mais para frente para vocês que benefício teve, né, nessa automação, qual que é a vantagem de você adotar esse ambiente hoje, né? E aí quando a gente está falando de ser mais automatizado e você ter uma plataforma mais inteligente, né? Os benefícios, de novo, que a ferramenta acaba oferecendo para vocês. Então, aqui instalação full stack automatizada, você conseguir desenvolver aqui as suas aplicações em Kubernetes, você ter o autoescalonamento do que está sendo executado, do que está ocorrendo dentro da infraestrutura, né? E para mim o melhor de todos é o clique, o update com um clique só, né? Antigamente era ruim você comparar Red Hat com Windows, com Microsoft, era praticamente rixa, né? E você apanhava se você fosse falar que um estava comparando com o outro, até que e hoje pelo contrário, né? A Microsoft eles são melhores amigos da Red Hat, eles fazem eventos juntos, eles têm plataformas juntos. O OpenShift trabalha muito bem com a base da Azure, então, e eles adotaram esse update aqui com um clique. Então, hoje você consegue fazer a atualização da ferramenta literalmente com um clique. Eu não preciso tirar as máquinas do nó, atualizar ela, plugar de novo. Imagina se eu tivesse 50 máquinas, ficar tirando uma por uma do cluster, atualiza, plugava, despluga, atualiza, pluga de novo. Cara, era muito trabalhoso. E aí hoje você consegue atualizar o seu parque inteiro por um clique. De uma maneira assim esquedulada, você consegue dizer quando essas atualizações serão feitas. Então é bem padrão Windows mesmo.
quer aplicar de madrugada, quer aplicar na máquina toda, quer aplicar por partes, você tem um ambiente segmentado, você quer segmentar a sua atualização. Então, assim, é um avanço, assim, muito grande. E aí, quando a gente está falando da infraestrutura, né, são as camadas que ele tem aqui. Então, a gente tem hoje o OpenShift trabalhando na maneira física, na maneira virtual, numa cloud privada, numa cloud pública, tá? A gente tem a camada do sistema operacional, que eu falei anteriormente lá, que hoje utiliza-se o CoreOS, ele já vem embutido na subscrição do OpenShift, quando você vai fazer a instalação, se for on-premise, seja físico ou virtual, ou numa cloud pública ou privada também, desde que o cliente crie o ambiente, tá? A gente tem o Kubernetes para fazer o... Quer fazer alguma pergunta, Rogério? Eu ia somente falar aí que o upscaling, né, ele é um dos grandes recursos, né, que o OpenShift tem, justamente pela visão da Red Hat e IBM com relação à cloud híbrida, né? Então, onde eu posso ter tanto uma visão on-premise, ou seja, física, virtual, a cloud privada e a pública, como também a multi-cloud, né? Então, isso aí é um diferencial importante no OpenShift, principalmente para aquelas empresas que entendem que não devem estar amarradas apenas a uma cloud, né? Isso aí é muito importante mostrar também. Legal, exatamente. É o que eu tinha falado lá, o fato dele ser híbrido. Os clientes sempre questionam, funciona? Como que funciona? Que tipo de ambiente que eu preciso? A gente sempre devolve a pergunta para o cliente, né? E fala, como que você trabalha? Qual que é a sua infra? Né? Como que você está acostumado a trabalhar? As suas aplicações rodam como? Porque aí eu sei que a minha solução, né? Eu sei que o OpenShift ele vai trabalhar sem problema nenhum. Eu preciso saber onde que você trabalha, né? A gente sempre devolve a pergunta por causa disso. A gama de ambientes que ele atende, né, é muito ampla e isso é muito legal. Você não se torna engessado, você não fica preso, né? É o tal do lock-in e você não fica amarrado. Você consegue fazer transição entre esses ambientes sem nenhum tipo de problema, tá? As operações automatizadas, que é a esteira de desenvolvimento, você criar o container de uma maneira automática, se ele entender que teve um pico e ele acabou toda a capacidade dele de memórias e de CPU e ele duplicar aquela instância para que a sua aplicação não fique fora do ar, você consegue automatizar essas operações. Isso é muito legal dentro do OpenShift, tá? E aí, por último, a gente tem a camada de serviço, né? Que são os serviços do cluster, que é você ter todo o monitoramento, que é o que eu falei lá no início, é visibilidade em tempo real de tudo que está sendo feito dentro do OpenShift, seja para infra, seja para desenvolvimento, seja da aplicação, seja rede, o que vocês imaginarem, tá? O showback, que eu acho também que é muito interessante, que é você colocar a aplicação no ar e às vezes, sei lá, a aplicação era azul e ela subiu laranja. O usuário não vai conseguir trabalhar com a ferramenta laranja, volta até a gente corrigir. Eu consigo fazer um showback disso em tempo real, né? Rápido, eu consigo voltar à versão anterior da aplicação também praticamente de uma maneira instantânea e até que seja corrigido lá e colocado a aplicação na cor azul de novo, né? E aí toda a parte de hash, de logs que o ambiente fica alimentando e você consegue alimentar as áreas, né, com essas informações para elas continuarem trabalhando, né? Seja a infra para ver se a capacidade do cluster como um todo, seja para desenvolvimento, para ver se teve algum problema no desenvolvimento. Então, assim, ele é muito legal com essa visibilidade. A gente tem a camada de serviço, eu vou falar um pouco do catálogo de serviço que o OpenShift oferece hoje, que é muito legal. O Service Mesh, que acaba entrando hoje com uma funcionalidade nova nessa versão 4, né? Que é uma camada de infra exclusiva para aplicação. Isso também era uma necessidade que o mercado tinha. Algumas aplicações precisavam dessa camada de rede assim dentro do OpenShift exclusiva para aplicação, né? E hoje o OpenShift atende isso, ele oferece esse serviço e de novo, ele só tem facilitado para quem está migrando as aplicações para dentro dele, tá? E a parte de desenvolvimento de serviço, que é, de novo, você automatizar as builds, é você ter uma esteira de desenvolvimento para esses desenvolvimentos, né? É você conseguir trabalhar de uma maneira descentralizada, é você ter um repositório único e você ter várias frentes de trabalho atuando nesse repositório e o OpenShift provisionando essas coisas de uma maneira automatizada.
Então, assim, ele é prático, né? O OpenShift, ele é meio que não, né? O conceito do OpenShift de orquestrador, né, é justamente isso, é como se fosse uma banda, ele tá lá na frente tocando, regendo a banda, e atrás tá todo mundo tocando certinho, desde que ele esteja, né, conseguindo fazer a sincronia com a banda, né? Se você não fizer uma implantação certa, ou se você não adotar os padrões que eu falei, né? Mudança de cultura. Ficar batendo nessa tecla, né? Mudança de cultura, mudança de cultura. Se você não adotar essa mudança, você vai tocar desafinado, vai dar problema, vai parar de funcionar, vai desafinar, e aí a gente sabe que vai dando aquela. A música vai acabando não soando aos nossos ouvidos como a gente queria ouvir, né? Mas é por isso que tem que ser uma coisa bem planejada, bem estruturada, entender de fato como que funciona, como que vai ser feito, tá? Aqui só para vocês terem visibilidade um pouco da arquitetura do OpenShift, e, de novo, eu não sei se alguém já conhecia até as versões anteriores, mas ele deu uma enxugada, assim, de como era antes, porque as coisas eram muito segmentadas, até pelo fato de quando eram feitos os suportes, né, as manutenções no ambiente, facilitava, porque você tinha ali tudo quebradinho, né, tudo particionado, aí eu tinha mais infra, eu tinha mais máquinas fazendo a orquestração dessa banda, né, digamos assim. E hoje, basicamente, eu tenho um master, que é o cérebro do cluster como um todo, e eu tenho embaixo dele a minha camada de rede, camada de storage, se o cliente trabalhar ou não, e os meus workers, que é onde trabalham, onde rodam as minhas aplicações, né? Então, se alguém tiver dúvida relacionada ao licenciamento, o licenciamento do OpenShift ele é feito por workers, tá? Hoje ele tem uma arquitetura mínima, se eu não me engano, que são 4 workers para você dar o start inicial, até para você conseguir trabalhar, para você conseguir fazer a transição das suas aplicações de uma máquina para outra, para você ter, digamos assim, sempre o seu ambiente online, né, para você evitar perda. Então, essas 4 máquinas é uma infra mínima, tá? E aí você consegue ficar fazendo transição das suas aplicações entre essas máquinas, tá? Então, o licenciamento é feito por workers, então não conta o master, não tem rede, nada disso, né? Então, quanto mais workers você tiver, mais aplicações você consegue suportar dentro do ambiente do OpenShift, tá? Falando um pouco dos updates, que é o que eu tinha falado lá no início, né, de ser uma maneira automatizada. Hoje ele informa a lista de atualizações disponíveis. Isso envolve também o que eu tinha falado lá da LGPD. Então você sabe se é uma vulnerabilidade, se é uma correção, se é alguma coisa muito crítica, para você se programar para fazer um update. Vocês podem ver aqui que eu tenho um botão praticamente com um clique, ele me mostra o que vai estar disponível, né? E aí eu vou dizer onde que ele vai ser direcionado, né? Se é por parte, se é segmentado, se eu tiver 2 ambientes, eu vou atualizar desenvolvimento e homologação, depois eu atualizo produção. Então eu consigo também provisionar isso de uma maneira bem dinâmica, ou deixar automatizado, que nem ele está aqui, né? Sei lá, depois da meia-noite, toda vez que sair um update, ele vai aplicar no cluster como um todo. Então, não tem problema quanto a isso, tá? O fato do OpenShift ele trabalhar de uma maneira híbrida, e aí entra também com o que o Rogério falou lá, dele se preocupar com nuvem, com cloud, com infra, né? É a maneira também como que o OpenShift trabalha. Então, por exemplo, eu tinha falado lá no início que você não precisa se preocupar quando você está desenvolvendo a sua aplicação, qual tipo de ambiente que ele vai estar. Justamente por isso, né? É o que ele diz aqui, ó. Se for Bare Metal, vSphere, Red Hat Virtualization, Paystack, Amazon, Azure, Google, cara, para a gente isso é indiferente. Você vai provisionar um ambiente em qualquer dessa infra que você tiver, digamos assim, e você sabe que a sua aplicação vai rodar. Ponto, tá? Eu estava na Azure, era muito caro, eu quero migrar para AWS. Não tem problema nenhum, você vai mudar só o seu apontamento lá, se você tiver um Git, um Jenkins, alguma coisa assim, para você continua normal, só mudou a infra, para as aplicações continua a mesma, tá? Sai, não gostei, nuvem é muito caro, quero voltar para o ambiente virtual ou físico, que eu acho que é melhor. Sem problema nenhum, você vai mudar de novo o seu apontamento lá da nuvem para dentro de casa, né? O Git, o Jenkins de novo, e a aplicação vai continuar trabalhando normal. Então, de novo, a maneira como ele trabalha, né, como ele trabalha para quem está fazendo o desenvolvimento, é de fato para facilitar. Então, é que nem ele está aqui, são operações automatizadas,
é você ter multi-equipes trabalhando, ele é seguro por default, né? E aí entra de novo a questão da LGPD que eu falei. É você ter controle de tráfego de rede para você saber, para você não ter sobrecarga de banda, para você não ter sobrecarga de tráfego na aplicação, na infra como um todo, tá? Mas ele aguenta uma capacidade assim fenomenal, tá? Eu já vi aplicações que tinham uma base de acesso de 13 mil usuários quase que simultâneos e o OpenShift atendeu assim perfeitamente, tá? Não tinha problema nenhum de gargalo, tá? As atualizações, monitoramento, arquitetura plug and play. Então, assim, ele é um facilitador, de novo. Ele traz uma mudança de cultura na empresa, mas para melhor, para você se adequar a como você vai trabalhar, tá? Hoje o OpenShift está dividido em três modelos, digamos assim, de utilização, né? Ele tem o OpenShift Dedicated, que é você provisionar ele na AWS, na Azure ou na Google ou no Google Cloud, tá? Esse ambiente que é o que eu falei que ele é provisionado já em até 2 dias, porque você não tem o trabalho de fazer a instalação, você não precisa entregar as máquinas, colocar o sistema operacional, montar depois o cluster, não. Você já vai lá no provedor da nuvem e fala, eu quero um OpenShift mínimo. 2 dias está lá pronto, eles entregam para você sair utilizando, tá? Tem o Red Hat com Microsoft, que aí entra de novo no que eu falei lá de agora, eles não são mais inimigos, eles são melhores amigos, né? E aí a sacada legal que eu acho do OpenShift com a Azure é a maneira do suporte. Por quê? Se você está usando, você provisiona lá na nuvem, por exemplo, e você tiver um problema, se for na infra, você vai ter que abrir um chamado lá no provedor de cloud. Se for no OpenShift, você vai ter que abrir um chamado no OpenShift. Se você não sabe onde que era o problema, você vai ter que abrir um chamado nos dois e ficar monitorando as duas pontas para identificar onde está o problema. É um chato isso, né? A gente sabe que você gerenciar um ticket às vezes já é chato, imagina 2 em clientes distintos. É muito chato isso. E aí, quando você provisiona um ambiente na Microsoft, na Azure, você tem esse suporte compartilhado. Então, eu abri um chamado lá na Microsoft, eu vou ser suportado tanto pelo provedor da nuvem, como pela aplicação do OpenShift. Então, quem estiver me atendendo lá na Microsoft vai me orientar tanto em relacionado ao ambiente, como em relacionado à ferramenta. Então, isso é muito legal, porque é um suporte único e para você gerenciar, ou às vezes para você ter uma maior eficiência, mais rápido, algo assim, é melhor, né? A gente sabe que você trabalhar com uma aplicação, né? Aliás, com uma aplicação não, com um suporte só, único, centralizado, é bem melhor do que você ficar com dois e pega a informação de um lado, passa para lá e passa para cá. É muito chato isso, né? E por último, a gente tem o OpenShift, que é o Self-Managed, que é você fazer a instalação dentro de casa, seja no ambiente físico, no ambiente ou no ambiente virtual. Aí o cliente que vai escolher, tá bom? Ele é suportado por todos esses tipos de plataforma, né? Então, de novo, Amazon, Google, Azure, OpenStack, e ele já tem pré-instalado dentro da Amazon, do Google, do VMware ou Bare Metal, né? Então, eu já tenho digamos assim, ele pronto, né? Como se fosse um catálogo de serviço. Eu falo, eu quero um OpenShift X. Pá, você vai lá, clica e está pronto o ambiente. Por isso que ele é provisionado de uma maneira tão rápida, tá? Quando a gente está falando de você automatizar, né, as coisas dentro do OpenShift, e aí a gente volta um pouco para a parte de desenvolvimento de novo, que é a sacada legal do OpenShift, né? É você ter toda essa operação automatizada. E quando eu falo a operação automatizada, isso não quer dizer que você vai ter que eliminar a sua mão de obra, tá? Pelo contrário, a automação é para facilitar. Então, você aloca o recurso que às vezes de fato precisa desenvolver algo novo, ou trabalhar em algo específico, do que ele ficar fazendo build, deploy, que são coisas, né, que você não precisa ter um recurso dedicado para isso. Você consegue automatizar. Então, de novo, a instalação, deploy, segurança, operação, que é você ficar olhando os picos de acesso, aumentando o container, memória, essas coisas, você consegue automatizar. Você não precisa ter um recurso dedicado para ficar fazendo essas coisas, entendeu? E aí o OpenShift ele tem esse benefício. Falando um pouquinho aqui de cloud também que o Rogério tinha comentado, né? A sacada legal também do OpenShift hoje é você trabalhar no multi-cloud. E aqui é importante só frisar que aí vai da aplicação do cliente, tá? Da aplicação de vocês.
A aplicação ela consegue trabalhar nesse conceito de multi-cloud, porque tem muita gente que vê, oh, legal, eu consigo ter isso aqui espalhado em todas as nuvens dentro de casa, consigo fazer a festa aqui, né? Consigo espalhar minha aplicação no mundo inteiro, eu nunca vou ter perda, minha aplicação não vai parar nunca. Cara, excelente, mas sua aplicação consegue trabalhar assim, né? Ela não tem problema com latência, ela não tem problema com banco de dados, ela não tem problema com acesso, enfim. Os clientes precisam entender que depende da aplicação, de como que a aplicação trabalha, tá? Se ela consegue trabalhar dessa maneira de multi-cloud. E aí volta de novo no que eu falei. Eu não vou dizer para ninguém o que é melhor ou tem que ser assim ou assado, né? A gente sempre pergunta para o cliente como que você está acostumado a trabalhar, qual que é a sua infra, como que a sua aplicação trabalha. Eu tenho esse cenário aqui, eu tenho um leque de possibilidades para você fazer a instalação, para você colocar a sua aplicação para rodar. Se ela vai te atender ou não, aí depende da sua aplicação, né? Não é da minha infraestrutura, tá? Aqui só para a gente finalizar, e aí a gente volta para a parte de desenvolvimento, né? E aí eu vou entrar um pouquinho no catálogo de serviço, só para vocês terem visibilidade do catálogo e aí volta também no início que eu falei, né? Qual que é a vantagem de eu trazer a minha aplicação para rodar dentro do OpenShift? Que benefício que eu tenho, né? Então aqui só para vocês terem noção do pequeno catálogo de serviço que tem hoje embutido dentro do OpenShift. Eu tenho muitas aplicações aqui que não eram, tá? Essa versão 4 aqui, por exemplo, a Red Hat ela fez uma parceria, até vou falar um pouquinho mais para frente, e ela conseguiu embutir esses serviços dentro do catálogo. E só que assim, beleza, embutir dentro do catálogo, mas e que vantagem, né? Tá lá no catálogo, mas e daí? E aí que isso se tornou um app, né? É como se fosse uma cloud nativa de app. Então eu tenho aqui uma gama aqui gigantesca de aplicativos, né? Deixa eu até ver se era mais aqui, né? De aplicativos, então eu sou suportado, né? Isso que é legal. Então, a partir do momento que a Red Hat traz para dentro dela o Operator Hub, dentro do OpenShift, eu suporto tudo aquilo do catálogo que você utilizar, né? De novo, eu sempre deixo claro que assim, a Red Hat nunca vai dar suporte no seu código-fonte, tá? A Red Hat te auxilia assim, você utilizou lá deixa eu até ver um que tinha aqui, né? Um Python, por exemplo, e não está funcionando. Você desenvolveu, criou tudo certinho, mas o container não sobe, não funciona. Abre um chamado, a Red Hat vai te orientar se a versão que você está utilizando é certa, se teve algum parâmetro que você esqueceu, se teve alguma configuração que você fez que está errada. Enfim, o suporte te orienta justamente isso, porque você está utilizando um produto dentro do catálogo. Tem cliente que utiliza coisas que não são homologadas, tem cliente que desenvolve lá no Kubernetes coisas que não são suportadas. Quer trazer para dentro do OpenShift? Funciona? Funciona perfeitamente. Mas às vezes ele vem muito grande, né? Um container que às vezes tem que ter um tamanho, né? Digamos assim, de 2, 3, 4 megas no máximo, né? Às vezes ele vem com 9 megas, 10 megas, parece um caminhão gigante, né? E aí, a vantagem de você utilizar esses produtos do catálogo, né, é justamente isso, eles são mais enxutos, eles são menores e você está suportado, né? Se tiver algum tipo de problema, você sabe que você vai ter respaldo. Entra de novo lá na questão da LGPD, né? Se vazar alguma informação, alguma coisa assim, e você não está utilizando algo que é homologado, que é suportado, que é certificado, você está vulnerável, né? Então a responsabilidade é literalmente sua, né? E aí a sacada legal também que a Red Hat fez nessa versão 4 é você ter uma administração segmentada. Hoje o OpenShift está dividido para a parte de administração e para a parte de desenvolvimento, né? E aí você consegue segmentar isso daqui. Seja para criar projeto, para criar aplicação, seja para ter só visibilidade do que foi criado. Então, eu consigo segmentar isso daqui. E eu consigo também automatizar essas etapas por segmento, né? Então, seja para fazer um build, um deploy, criar um projeto, algo assim. Então, eu consigo trabalhar isso de uma maneira bem segmentada. Isso é muito legal, tá? Aqui é a parte de self-service para desenvolvedores, que é, de novo, a visibilidade que o OpenShift dá. Então, você tem noção do que está sendo feito, claro, desde que você tenha perfil de acesso para isso, né? Então, você sabe como foi criado,
de novo, se você veio do suporte lá, que você está usando o MongoDB com a versão errada, ela não é compatível com o que você criou. Mas você sabe aqui qual que é a versão que você está utilizando, se ele é persistente, se ele não é, então você tem visibilidade e para você tomar algum tipo de ação, isso acaba sendo mais rápido, porque as coisas se tornam simples, né? Você não precisa ir lá na console, acessar 10 mil pastas, saber em que pasta que tá, abrir arquivo por arquivo para ver o que que é. Não, eu tenho isso aqui em tempo real na tela, tá? E aí ele facilita isso para os desenvolvedores, né? De novo, eu tenho visibilidade, eu tenho provisionamento do ambiente self-service, é praticamente em tempo real, eu tenho os ambientes de uma maneira mais consistente, eu tenho build e deploy automatizado, eu tenho esteira de desenvolvimento, gerenciamento de configuração, então eu tenho, de novo, aqui, eu tenho um leque de produtos não, né? Produto é um só, mas de funcionalidades, né? Que assim, já está pronto. E aí, de novo, por que é mudança de cultura? Porque eu preciso entender a trabalhar assim, eu preciso saber como que trabalha assim, eu preciso ver dentro de casa como que eu trabalhava e como que isso vai me facilitar, né? E aí, de novo, isso entra em mudança de cultura e é de você organizar a sua casa, você organizar a maneira como você trabalha, você organizar as coisas. É você evitar de pedir ambientes super estimados, né? Com um monte de memória, um monte de CPU, um monte de disco e você utilizar nem um terço disso, você ter gasto com esse tipo de coisa. É você perder tempo, né? Com uma mão de obra para ficar olhando se está tendo pico de acesso, se não está, se a máquina parou, se não parou, e você deixar isso automatizado. E você, de novo, você aloca esse recurso porque de fato ele precisa fazer. Né? Então, de novo, é ganho, é benefício, é mudança de cultura. Precisa entender como trabalha, precisa entender a maneira como que isso vai trazer de benefício para você, tá? Falando um pouquinho aqui do Service Mesh, né, que é a malha de serviço integrado, né? Então, isso também era uma requisição do mercado para você colocar as aplicações para trabalhar de uma maneira melhor, né? Ele é suportado também para trabalhar nas funções do Azure, que há algumas camadas de infra que a cloud acaba proporcionando, né? Então, isso acaba sendo uma sacada bem legal e, de novo, é melhoria, é benefício para você trabalhar com uma ferramenta dessa, para você adotar uma solução dessa para dentro de casa, né? E aí, né, para não ficar ou para ficar, né, chato de novo aquela pergunta, né? Por que o Red Hat é melhor? Por que o OpenShift é melhor, né? E aí aqui eu trago só um pouquinho de números só para vocês terem visibilidade disso, né? Então, relacionado a código, né? A Red Hat é um dos principais desenvolvedores em Kubernetes, em parceria com o Google, né? Eles desenvolveram o Kubernetes, eles patrocinam o Kubernetes de uma maneira integrada, então por isso que eles atendem assim mais de 50% desses códigos para Kubernetes, né? Eles são os que mais comitam códigos em Kubernetes, né? A gama de clientes, então eu tenho aqui mais de 1.000 clientes que utilizam hoje o OpenShift para todo tipo de segmento que vocês possam imaginar. Aqui no Brasil, só para vocês terem noção, muitos e-commerces adotam o OpenShift para você não ter perda de acesso. Então a gente sabe que a gente vai ter a Black Friday aqui e a gente tem muitos e-commerces que, antes de adotarem o OpenShift, eles tinham metas de perda, só para vocês terem noção. Eles tinham uma meta de perda do usuário não conseguir fazer a compra por causa de pico de acesso, de sobrecarga no e-commerce. E aí, quando eles adotaram o OpenShift para suportar essa carga, essa margem de perda foi zero, né? Então foi a zero. Então hoje não é mais tolerável ter perda por causa do ambiente e eles não têm perda, né? Então, valeu o investimento. A gente tem banco fazendo transação em maquininha de cartão, né? A gente sabe que horário de almoço, horário da janta, que são ou final de semana, né? Que são os picos que as maquininhas têm acesso lá de transação. E você provisionar um ambiente para suportar isso, ou você ter um ambiente, digamos assim, virtualizado com o dobro de capacidade só para suportar picos em tempos específicos, quando você adota uma solução como o OpenShift, por exemplo, você sabe que você vai ter 2 containers no almoço e no final de semana, e nos outros dias você vai ter um container só suportando o tráfego normalmente, né? Então você tem economia, você tem o recurso disponível e você está economizando com recurso dentro de casa, tá? A cloud, que ele trabalha nas 3, né? E o fato dele ser completo, né? E, de novo, se eu fosse falar que é 51 funcionalidades, a gente ia passar dias aqui
falando, mostrando, né? Então, assim, a sacada legal do OpenShift é o portfólio, a abrangência dele, é o leque de oportunidades, é o que eu falei lá no início. É a maneira como ele trabalha de uma linha horizontal. Eu atendo todas as áreas de negócio, todos os tipos de clientes, de todos os segmentos. Você precisa saber como quer trabalhar, né? O legal do OpenShift é isso, é uma ferramenta assim espetacular, fenomenal. Só que se eu não tiver nada para colocar dentro dele, né, não vale a pena. Não tem por que eu investir, né? Já teve clientes que pediu POC, achou legal, entendeu o conceito, entendeu como funcionava, mas falou assim, nossa, eu tenho uma aplicação aqui que acessa 100 usuários. Eu não tenho por que colocar a minha ferramenta dentro, o meu sistema dentro disso. Não compensa, né? Então, o OpenShift é isso. Se você tem uma infra não, né? Mas uma aplicação muito grande ou muitas aplicações, é super vantajoso você adotar uma ferramenta dessa como solução para sua empresa, tá? Basicamente é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Rogério, quer comentar alguma coisa? Somente aí, falando da evolução do OpenShift, né? Até as versões anteriores, era muito fácil falar de Kubernetes e Docker, né? E hoje, até por essa questão aí de cloud híbrida e tudo mais, e elasticidade, a Red Hat entende a comunidade, né? E hoje ela utiliza tanto o CoreOS para fazer aquela integração que você mesmo falou, como também o CRY-O, né? Justamente que é a opção aí de container que o Kubernetes está utilizando e que o mercado está adotando aí como solução atual. Exatamente, exatamente. Então, é o que eu falei, vai além da tecnologia, tá? É você entender de fato a necessidade do mercado. Você não quer que as pessoas engulam o OpenShift goela abaixo. Não. O próprio Service Mesh, o próprio Istio foram requisições dos clientes, né? Era uma requisição do mercado que adotasse, que o OpenShift atendesse essas tecnologias para você conseguir trabalhar melhor, para eu conseguir trazer mais aplicação para dentro do OpenShift. Então, de novo, ela entendeu o que o mercado estava pedindo, ela escutou o que os clientes estavam pedindo. Então, assim, o que tem disponível hoje pode parecer assim um pouco assustador, né? Que nem eu mostrei lá um monte de funcionalidade, né? Você fala, nossa, eu vou trazer isso para dentro de casa até eu aprender a trabalhar com isso, vai levar tempo. Não, pelo contrário, tudo que a Red Hat incorporou dentro da ferramenta foi o que o mercado pediu, foi uma necessidade de mercado. E isso também não quer dizer que, por ele ter todo esse tipo de funcionalidade, é uma solução ruim, tá? Porque a gente sabe que hoje tem no mercado aplicações, soluções que, digamos assim, faz de tudo um pouco, mas ela é lenta, ela é complicada de você dar manutenção, ela é trabalhosa. Não. O OpenShift ele é totalmente contrário disso. Tanto que eu mostrei lá, a maneira como você implementa é super simples, a maneira como você dá o suporte é simples, a maneira como você faz a atualização no ambiente é super simples. Então, de novo, eu vou abrangendo as coisas, eu vou abrangendo o mercado, eu vou ouvindo o que o mercado está pedindo, enquanto a partir eu vou melhorando também a aplicação para que eu consiga suportar e atender da melhor forma tudo isso que o mercado tem me pedido, tá? E isso aí é um pouquinho da cultura open source, né? Que é a colaboração. Então, a Red Hat, como ela investe na comunidade, ela também contribui para essa comunidade, para ela estar crescendo, e essa forma de interação é só crescimento da tecnologia, né? Seja ela qual for. Por isso que de uma versão para outra você tem uma escalabilidade de funcionalidades importantes. Então, isso também é um fator determinante na hora de você utilizar uma ferramenta open source, ter a garantia que aquilo vai funcionar. Uma coisa que eu queria acrescentar aí, Rafa, é a questão do suporte, né? O suporte é um suporte consultivo, né? Então, quando você tem o acesso ou a necessidade de uma melhor entendimento daquilo que você está querendo fazer no seu ambiente, você vai ter o apoio de pessoas que estão preocupadas, que têm a vivência de mercado, né? Não é só abrir o manual e te falar o que é, mas ele tem o como fazer e pode te dar a melhor solução para aquele seu problema. Eu acho que isso também é uma coisa interessante. Eu coloquei aí no chat, eu coloquei um link disso que eu falei agora, né? Da evolução do OpenShift com relação à parte containers. Então, eu acho legal vocês
depois darem uma lida e, se tiverem alguma dúvida, repassar para a gente. Rafa, com você aí. Bom, não, é bem legal. A questão do suporte é justamente isso e a facilidade do suporte, o receio, né, dos clientes no suporte, não é só quanto ao ambiente, é o que eu falei lá também relacionado à transição, né? Hoje a gente sabe que tem clientes que estão utilizando, como eu falei, produtos que são da comunidade, e aí ele tem um pouquinho de receio de fazer a transição para dentro do ambiente do OpenShift. Então, o catálogo de serviços que eu mostrei já tira um pouco desse receio, e quando a gente diz que você tem suporte quando você está fazendo essa transição, você praticamente elimina esse receio a zero, porque você sabe que você vai ter todo um apoio. De novo, não é um elefante branco que você compra, põe dentro de casa e aí você se vira para aprender a mexer, para aprender a trabalhar. Não, pelo contrário. É o que o Rogério falou, é um suporte do consultivo. E a própria CSI também consegue auxiliar os clientes quanto a, às vezes, abrir um chamado na Red Hat, direcionar para alguém, orientar como trabalhar. Então, de novo, o suporte consultivo é justamente nesse sentido, de te orientar em como trabalhar. Não é só abrir o manual, vai na página 1, 2, 10 lá, lê a solução e aplica dentro de casa. É totalmente ao contrário disso, tá? Alguém tem alguma pergunta aí, Rogério? Não? Por enquanto, o pessoal está quietinho aqui, só olhando. Mas fiquem à vontade, gente. Vamos perguntar aí. Fiquem à vontade. Legal. Eu só parei ó, a minha tela, e aí eu vou abrir a ferramenta para a gente brincar um pouquinho. Espera aí. Eu acho que o pessoal está esperando essa parte mais de laboratório, viu, Rafa? Esse que vai ser a cereja do bolo. Deixa eu só abrir aqui. Só confirma se carregou a tela aí, Rogério, por favor. Carregou. Legal. Então a gente falou 1 hora, eu acho que vai mais uns 15, 20 minutos no máximo para a gente não segurar o pessoal também, não ficar cansativo. E aí depois no finalzinho a gente diz qual que vai ser a vantagem do certificado para vocês e como vocês vão poder utilizar ele, tá bom? Então, Ô, Rafa, antes de você começar aí, tem uma pergunta do Jorge Luiz, e ele faz assim, pergunta básica, né? Qual o diferencial do OpenShift em relação ao Kubernetes, solução open source? boa, muito boa pergunta. Na verdade, a diferença é que o Kubernetes, ele só é, digamos assim, o container. É como se você tivesse. Vamos sair da parte de tecnologia. Vamos imaginar que o Kubernetes é como se fosse o container que a gente vê lá em cima do navio. É só aquela caixa, né? Você desenvolveu aquela caixa do container, ok, perfeito. E aí como que você põe ele para rodar? Você vai pôr ele em cima de um caminhão lá que faz o transporte, ou você vai pôr ele em cima do navio lá com vários containers juntos, né? A diferença do Kubernetes para o OpenShift é o tipo de serviço, tá? O Kubernetes é só o container e o OpenShift eu tenho aquela escalabilidade, eu tenho a camada de segurança, eu tenho camada de gráfica, né? Que eu sei lá o quanto que eu estou consumindo de memória, de CPU, de acesso de rede, eu tenho o A rollback da resiliência, aplicação. né? A Oi? resiliência da aplicação e manter ela sempre ativa e monitorada, né? A própria orquestração do Kubernetes mesmo em manter aí todos os pods funcionando e escalabilidade também, né? Isso, E de o forma Kubernetes, gráfica ainda.
Exatamente. O Kubernetes é só você desenvolver, só que aí você precisa ter algo além, né? Você desenvolveu, você precisa pôr ele para rodar, você precisa ter visibilidade do que está sendo feito. É o que eu falei lá no início. O Kubernetes sozinho é o balde de Lego, e aí você tem que ficar plugando as pecinhas nesse Kubernetes para ver se elas funcionam ou não. O OpenShift ele já te entrega o balde com as peças todas prontas, plugadas. Aí você já tem tudo funcional para você sair utilizando, tá? Pessoal, deixa eu tentar enriquecer aí essa reflexão aí, que essa reflexão aí, o Kubernetes OpenShift, ela é bem válida. Ultimamente aí eu tenho estudado bastante OpenShift, mas ele sempre se refere muito ao Kubernetes. Então, assim, quando a gente bota a mão na massa no Kubernetes mesmo, ele tem todas as pecinhas do Lego. Ele tem tudo. Se você quer uma interface gráfica, você pega e coloca. Só que, assim, o Kubernetes, ele trata todos os recursos de uma forma muito genérica. Tudo é persistent volume. Se for no seu local, se for na AWS, se for na Azure, é tudo persistent volume. Só que você tem que conectar uma API com essa API do Kubernetes. Se você for trabalhar no AWS, o AWS tem uma API lá que responde pelas storage. Aí você vai ter que fazer uma conexão com a API da storage. Aí você vai trabalhar com a rede da AWS, que é o SDN lá, Software Defined Network. Aí você tem que conectar a API da rede com a API do Kubernetes. O Kubernetes, quando ele se refere à rede, é tudo sempre o mesmo nome, entendeu? Assim como é no OpenShift. Só que você conectado todas essas APIs, você tem que fazer na mão. É muito difícil isso. Você montar um cluster Kubernetes é muito difícil. É no VMware, é no AWS, e você precisa conectar uma infinidade de APIs. O OpenShift, ele é um produto muito pronto, entendeu? Você vira no OpenShift, por exemplo, quando você vai criar, você fala assim, esse aqui é AWS. Ele chega lá e cria a rede, cria tudo, conecta todos os nós, ele já faz tudo sozinho. Então, assim, a diferença entre o OpenShift e o Kubernetes é que o Kubernetes é difícil pra caralho, você criar um custom é muito difícil e você tem que personalizar. Já o OpenShift, ele já é opinionated, ele já é flavored, ele já tem um sabor. Ele fala assim, eu faço isso, eu faço assim, eu faço da melhor forma, você pode confiar e pode usar. Então, assim, ele já vem é um serviço pronto. O Kubernetes, ele é muito difícil, você fazer demora muito, entendeu? Já o OpenShift, você pega e liga e, VMware, cria um usuário lá para mim, dá essa permissão aqui para ele. Ele entra lá e faz tudo para você. Faz tudo, ele é automático, ele é um produto pronto. Bom, acho que a gente não tem nem o que discutir dessa explicação. Excelente colocação. Basicamente isso. É a praticidade, é o que eu falei de novo, é você ter na mão as coisas já prontas para sair utilizando. Você não precisa ficar perdendo tempo plugando, é compatível, se a API vai te atender, se ela não vai te atender. É isso que a gente sabe que aí não envolve nem tecnologia, envolve o que eu falei, envolve custo de mão de obra. Você perder tempo com recurso buscando essas conectividades, essas compatibilidades, né, em coisas que de fato eu já tenho pronta e preciso ter eficiência, eu preciso ter ganho de tempo no projeto, eu preciso entregar as coisas de uma maneira mais rápida. Eu não tenho que ficar perdendo tempo, mostrar para a empresa que eu tenho uma equipe qualificada, porque eu tenho técnicos que perdem tempo buscando esses padrões, essas compatibilidades, né? Então a gente está perdendo tempo, você está querendo provar algo que não precisa, eu já tenho pronto isso. Não preciso perder tempo com essas coisas, tá? Tem mais alguma pergunta, Rogério? Não, eu acho que você pode começar aí a parte laboratória. Tá bom, então aqui o que é legal, né? Ele dá um teste aqui de 10 a 15 minutos, então ele starta um cenário aqui para a gente simular. Isso aqui não está pronto, tá? Isso aqui eu vou fazer em tempo real com vocês, né? E aí, só para vocês entenderem como as coisas funcionam lá dentro do OpenShift. Então, eu tenho aqui basicamente um step by step, né, de tudo que está sendo feito, só para vocês terem noção, né? E aí eu tenho aqui uma console, né, um terminal e uma console do OpenShift funcionando, tá? Deixa eu só ele carregar aqui. Beleza.
ver se ele vai logar. Beleza. Então, legal. Então, eu tenho aqui a administração do OpenShift, né? A console de administração dele. E aí é o que eu falei, né? Hoje o legal dele é a maneira como ele está segmentado. Então, eu tenho a camada, ó, a interface de administrador e a interface de desenvolvedor. Por que ele está segmentado isso aqui hoje? Tá? Até a versão 3, era tudo uma console única e acontecia muito de alguém entrar para fazer uma manutenção no container e dar problema no cluster, né? Derrubar o pod, dar problema no container e travar o container como um todo e dar uma puta dor de cabeça, né? Mesmo que você tinha segmentado os perfis de acesso, dava dor de cabeça, porque o usuário às vezes xereta, entrava lá, mexia no que não devia, ou ele tinha um acesso, né, um pouquinho melhor assim, então dava muita dor de cabeça. E aí hoje eu consigo segmentar isso, então eu tenho separado aqui o administrador que faz toda a gestão do cluster, né, digamos assim, e eu tenho o desenvolvimento que vai de fato focar só no desenvolvimento, que é provisionar o podzinho, ajustar lá o código-fonte, fazer build, fazer deploy, enfim, no que de fato precisa. Então, essa divisão aqui é bem legal, tá? Então, vou criar um projetinho aqui bem básico, só para a gente simular. Só para a gente simular o provisionamento de um container, ver o catálogo de serviço, como que as coisas funcionam. Então, legal. Então, eu criei um projetinho aqui, My Project, tá? Não tem nada carregado, tá? Porque a gente não subiu nada. Mas aqui, de novo, eu foco assim para que vocês tenham noção da facilidade. E aí vai da pergunta também do que fizeram aí relacionado ao Kubernetes. Não tem nada disso visível no Kubernetes. Para eu ter isso aqui visível, ó, quanto que está utilizando, se eu tenho um inventário, qual que é o nome, o status, a atividade, enfim, tudo isso daqui, eu preciso plugar o Kubernetes em algum lugar para ele me dar o mínimo, é o mínimo desse dashboard aqui. Então você pode ver que é bem, não diria complexo, né? É completo. Eu tenho visibilidade aqui de tudo que está acontecendo. De novo, pode assustar um pouco, né, essa enxurrada aqui de informação na tela, mas aí também volta no que eu falei lá no início da apresentação, mudança de cultura. As pessoas às vezes assustam com a transparência, né, como que você vê em tempo real, porque a gente sabe que quando a gente tem um problema dentro do ambiente, você precisa ficar revirando o tapete lá para descobrir onde estão as coisas, onde foi uma log, o que aconteceu, o que parou, onde que está, e aqui é prático, é em tempo real tudo que está na tela. Então, nós criamos lá o projetinho, tá? E aí a gente vai fazer um deploy de uma imagem lá. Então, vou abrir lá o catálogo de serviço. Então, volta de novo aqui, ó, como desenvolvedor. Ele vai me mostrar aqui o meu catálogo de serviço, né? Aqui só para vocês terem visibilidade do catálogo. Então, deixa eu desabilitar aqui os operators. Então, eu já tenho aqui praticamente tudo nativo, para utilizar. Eu não preciso trazer o container já engessado. Eu tenho aqui uma infinidade de coisa, né? JBoss, Python, PostgreSQL, PHP, PIR, Node.js, MongoDB, uma infinidade de coisas, né? Opa, não é do database não. Vamos voltar. Então a gente vai trazer uma imagem já que eu já tenho pronta do Git, tá? Para a gente subir um projetinho. Ver se ele vai. Ele não copiou. Eita. Container image, olha assim. Você não está copiando. No modelo tradicional que é mais rápido. Vamos ver se ele foi agora. Beleza.
Ponto 0. Ah, beleza. Ele estava autenticando a imagem. Então, qual que é a facilidade aqui? Eu tenho já no Git uma imagem pronta, eu não vou importar do meu catálogo, tá? Então, eu já tinha aqui a URL da imagem, então ele veio aqui, ele validou a minha URL, então ele bateu lá no Git, ele viu que estava ok, né? E aí eu tenho aqui algumas informações, assim, geral da aplicação, né? Então, eu tenho o nome da aplicação, então ele vai trazer um mapa de parques, né? E aí vocês vão entender qual que é a funcionalidade disso. Vai fazer o deploy automático e automaticamente ele já vai criar uma rota aqui para a minha aplicação. Eu posso deixar isso separado, eu posso fazer isso depois e eu já posso crescer, né? Crescer não, né? Provisionar um ambiente já com uma rota externa já criada, tá? Depois você consegue criar outras rotas, se estiver apontando para algum F5, A10, algo do gênero, você consegue configurar isso ou alterar, tá? Mas aqui eu já vou fazer um ambiente provisionado com a rota já publicada. Então, vou criar, tá? De novo, a ideia aqui é mostrar para vocês a simplicidade. Então, de novo, eu tinha uma imagem já no Git, eu provisionei essa imagem lá dentro dele, estou criando uma rota, ele está desenvolvendo. Então, Então, de novo, eu tenho aqui em tempo real o que está sendo feito. Então, eu tenho meu podzinho aqui, que é a instância da aplicação, digamos assim, rodando. Não foi feito nenhum build. Ele está utilizando a rota da porta 8080 e eu já tenho aqui ele publicado. Então, ele me trouxe um mapa ok, né? Nada de, né, que negócio mirabolante assim, tá? Mas, de novo, eu já tinha uma imagem, eu já tinha um serviço pronto, tá? Por que a gente fala isso? Às vezes o cliente já tem lá, que o cliente perguntaram, às vezes ele já tem uma imagenzinha do Kubernetes, algo pronto, ele quer só fazer um teste, ele quer ver se sobe, se fica lento, se não fica lento. Então, provisionar, ele quer ver até que ponto isso atende para ele. Então, de novo, coloquei a aplicação no ar, funcionou, atende e está acessível, está no ar. Aqui só para vocês verem, então eu tenho a visibilidade, né? Então eu tenho logs do que está sendo feito, ó. Isso aqui em tempo real, ele fazendo o running da aplicação, está buscando um Python, qual que é a versão do Python 3.5, deu um pau nisso daqui, parou. Consigo fazer um download, mandar para a equipe de desenvolvimento. Eu tenho os eventos aqui de tudo que foi feito, ó. Que ele buscou a imagem, ele fez o pull da imagem, ele criou um container, ele fez ok a criação da imagem do container e aqui está startado a aplicação para rodar. Caso eu precise acessar essa aplicação, o terminal dessa aplicação para fazer alguma manutenção, eu tenho a console aqui na tela em tempo real, -h. Então eu consigo ver aqui, navegar dentro da aplicação, se eu quiser. Eu já vi clientes que tinha que colocar um certificado da ferramenta aqui dentro via terminal, então você consegue acessar normalmente, tá? Isso aqui você está fazendo tudo via interface gráfica, você consegue dar as mesmas funcionalidades via terminal local na máquina do usuário, no servidor, tá? Mas aqui, de novo, para vocês terem noção da praticidade. Eu tenho aqui um terminal já embutido, logado, para eu conseguir ver funcionalidade, alguma coisa assim. Eu tenho todos os detalhes da minha aplicação, tá? Então, beleza, coloquei a aplicação para rodar, publiquei uma URL, ok, né? Então, eu vou escalar essa aplicação, tá? Então, vamos lá de novo. Então, a gente volta aqui na aplicação. Estou aqui no pod dele, tá? Deixa eu abrir aqui o pod details. Eu quero escalonar isso daqui. Então, beleza. Então, tem aqui, ó, uma instância dessa aplicação rodando, tá? E aí a gente vai provisionar para duas. Então, né, tá tendo um monte de acesso lá no mapa do parque, né? Abriram os parques, o governo abriu lá os parques, todo mundo quer acessar para ver data, horário, então tá tendo pico de acesso lá naquilo lá. Eu quero provisionar isso aqui para dois, né? Dois não tá aguentando, quero provisionar para três.
Eu tenho 3 instâncias daquele mapa rodando aqui em tempo real, né? Você viu que não deu nem 5 segundos, eu tinha já uma instância provisionada. Imagina se você tivesse que provisionar uma máquina virtual. Abrir um ticket, pedir para criar a máquina, colocar o sistema operacional, plugá-la no cluster. Nunca que isso aqui levaria 10 segundos, né? Acho que o mais rápido que isso poderia acontecer era um dia e olha lá, dependendo do que fosse, tá? Mas o legal é isso aqui, de novo, facilidade. A gente foca no que é prático, né? Poderia entrar aqui no beabá dos benefícios aqui e todo mundo fala, nossa, né? Mas aqui eu quero mostrar como que é prático, né? Você viu de novo, eu tenho 3 instâncias daquele mapa, então eu vou suportar que se todo mundo quiser acessar aqui o mapa, a gente sabe que vai suportar. E o que é legal disso daqui do OpenShift? E aí entra no que eu falei lá das coisas serem automatizadas, é você ter controle do que está sendo feito dentro dele. E aí vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas instâncias. Então, tem aqui, ó, 3 pods rodando. Eu vou entrar num pod aqui. E eu vou deletar esse pod. Então, eu fui lá, deletei. Ele está criando novamente um outro pod, ó. Você viu que ele automaticamente ele traz? Por quê? Vocês vão falar, nossa, já deu nó na cabeça, né? Eu setei aqui, e aí entra na parte que eu falei de automatizado, eu setei aqui, mesmo que manualmente, que eu preciso de 3 instâncias. Se isso aqui cair, se tiver algum problema com qualquer uma dessas 3 instâncias, ele automaticamente entende que precisa das 3 e ele vai ficar toda hora provisionando isso daqui. Então ele precisa sempre estar com 3 no ar, ele precisa estar sempre estar com as 3 ativas, tá? Posso colocar diferente a capacity? Não entendi. Posso configurar máquinas diferentes com capacidades diferentes? Pode configurar com capacidade diferente, você pode estabelecer limites de capacidade, que eu acho também que é uma sacada legal para ele ficar nesse looping, tá? Por exemplo, ele pode travar o meu cluster se ele ficar... Imagina se ele ficar o dia inteiro, deleta pod, cria pod, deleta, cria, deleta, cria, deleta, cria, deleta, cria. Isso aqui pode entrar num colapso, né? Ele fica num looping maluco aqui, e você pode configurar isso. Então, por exemplo, você pode dizer que se um desses aqui travar e ele subir mais do que 3 vezes, para tudo. Para que alguém entre aqui e veja de fato o que está acontecendo, né? Porque esse fato dele ficar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, imagina se tiver alguém conectado em alguma dessas instâncias que está subindo e descendo toda hora. O usuário não vai abrir nunca esse mapa aqui para ele. Vai ficar toda hora com erro, ou igual a gente às vezes fica no celular ou no computador, fica carregando, carregando, carregando e não carrega nunca, né? Você consegue dizer aqui que ele vai parar. Se você quiser segmentar aqui por capacidade, também. E o que é legal? Você pode dizer que se ele atingir 50% da capacidade, ele pode criar uma instância nova dessa, ou ele para, né? Por que ele para? Para que alguém entre aqui no ambiente e veja se eu tenho recurso disponível para provisionar outras instâncias, né? Então, isso é facilidade, né? Então, de novo, eu vou setar aqui na mão para voltar para 1. E aí, se eu deletar de novo, ele vai automaticamente criar isso daqui. Então, e aí quando você deixa isso automatizado, essas setinhas aqui que eu fiz para subir e descer o provisionamento, ele some. Porque aí é o próprio OpenShift que vai fazer esse gerenciamento, né? Então, tá vendo aqui, ó, 25% do pod. Você consegue configurar isso daqui e falar que se ele atingir 50% ou 70%, eu crio uma instância nova, né? Se a segunda instância não conseguir subir, depois de 3 tentativas, eu paro a aplicação para que o analista entre aqui e veja o que de fato aconteceu. Então, isso é muito legal, essa sacada do OpenShift, tá? Por isso que eu falei, assusta um pouco o volume de informação, mas é praticidade, é costume. Depois você consegue ir se adaptando com o que ele está mostrando de benefício na tela, tá? Aí, o que a gente vai fazer, tá? A gente já tinha criado a rota. Nós vamos subir uma segunda aplicaçãozinha junto com o mapa lá. Só ver se é aqui.
Então, beleza. Então, a gente vou melhorar aquele mapa, né? O mapa tá aqui, né? Como eu falei, tá cru, tem nada de informação. Aí subi desse pod, coloquei a rota externa, mas beleza, e aí? Né? Então a gente vai popular as informações nesse mapa aqui para entender como que ele trabalha. Então, de novo, a gente volta lá na aplicação, a gente já está como no desenvolvimento, né? Como perfil de desenvolvedor. Aí a gente vai adicionar uma imagem do catálogo, tá? Então, aqui só para vocês verem de novo praticidade. Eu trouxe lá uma imagem já pronta do Git, agora eu vou trazer uma imagem dentro do meu catálogo que eu já tenho lá disponível. Então a gente vai utilizar o Python, ele já está até aqui a imagem, a gente busca aqui. Ele trouxe aqui o Python. Deixa eu está mais para baixo. Não, eu que estava escrevendo errado. Então, eu vou provisionar a imagem do Python, né? Ele já tem aqui com o real set embutido. Então, ele vai trazer aqui onde ele está trazendo, qual que é o repositório, qual que é a versão que ele está trazendo. Então, beleza. Ele vai me trazer um checklist. Então, o que é legal aqui? Eu consigo escolher a versão que eu quero trabalhar, né? Pode ser a latest, que era a última versão que eu tinha lá disponível e estava visível para o cliente utilizar. Eu tenho aqui a URL do Git para eu colocar. Então, a gente busca aqui de novo o complemento da imagem. Não sei por que ele não está copiando o meu. Ele vai validar a URL, tá ok. Né? Aí, de novo, tem a aplicação que ele vai estar conectada, qual que é o nome, vai fazer o deploy, ele vai criar uma rota para isso também. Tá? Então, eu já tenho aqui as aplicações integradas. Né? Então, eu tinha uma instância de uma aplicação, estou usando um Python junto com essa aplicação. Aqui entra um pouco do conceito de eu ter os microserviços. Né? Eu tenho as coisas segmentadas dentro do meu projeto, né? Isso também é uma sacada legal do OpenShift. Porque você consegue fazer manutenção a quente, né? Então, se eu quiser fazer uma manutenção aqui, eu consigo. Se eu quiser fazer uma manutenção aqui no Python separado, eu consigo. Eu consigo dizer que a aplicação só vai subir, ela só vai estar disponível se ela executar todas aquelas etapas que a gente viu, né? Então, ele está provisionando aqui o ambiente, ó. Vamos ver se ele roda aqui o monitoramento. Só para vocês verem. Se ele vai carregar. Então, eu consigo fazer uma manutenção, digamos assim, a quente. Eu consigo dizer, por exemplo, se eu fosse atualizar a versão aqui desse Python, né, que nem estava na 2.6, né? Se eu quisesse jogar para 2.7, eu poderia configurar aqui também, que foi até a pergunta que fizeram lá relacionada aos recursos, eu consigo dizer que a aplicação ela só vai subir, ela só vai matar essa versão aqui anterior, se ela atender todos os requisitos, todas as etapas do projeto, né? Então, se ela conseguir buscar imagens, se ela conseguir fazer build da imagem, se ela conseguir fazer deploy da imagem, uma vez que ela está no ar, aí beleza, ela sobe, mata a versão anterior e coloca a aplicação para rodar, tá? Deixa eu ver se eu criar, se ele mudou aqui. Eu que não criei a rota aqui. Então vamos montar na mão. Agora subiu, que ele não estava no ar ainda. Esse aqui, vocês podem ver que ele demorou um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim foi coisa de 1 minuto, 2 minutos no máximo. 1 minuto atrás ele tinha a aplicação buildada aqui, tá?
Não está carregando, não está disponível ainda, né? Mas, de novo, é mais rápido do que se eu tivesse que fazer o provisionamento disso via máquina virtual, tá? Então, de novo, eu tenho aqui logs de tudo que foi feito, onde ele buscou a imagem, onde estava o repositório, o que ele fez. Eu tenho aqui o código-fonte da aplicação, né, o YAML, digamos assim. Se precisar fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de correção, o pessoal consegue alterar aqui, às vezes, IP, rota, alguma coisa assim. Isso é bem legal também, que você consegue fazer ajuste aqui direto, e isso aí entra também no que eu falei lá relacionado ao suporte, né? Às vezes é um parâmetro, às vezes é uma vírgula que você colocou errado aqui, e o YAML ele dá problema para reconhecer, ele não consegue validar, então a Red Hat te auxilia nisso, né? Então isso é bem legal. De novo, é prático, né? Eu estou aqui, ó, em tempo real, eu estou navegando todas as funcionalidades na tela, tá? Deixa eu ver se ele atualizou o mapa aqui pra gente. Ainda não, ele está carregando ainda. Então vamos lá de novo no mapa. De novo a aplicação. Beleza, agora sim ele carregou. Então eu tinha, né, a gente carregou um mapa, né, eu fiz uma aplicaçãozinha, era no sentido assim, de vocês terem a visão do mapa, e aí quando a gente incorporou o Python dentro dele, eu trouxe visibilidade dos mapas pelo mundo. Então eu tenho visibilidade aqui de todos os parques nacionais pelo mundo, tá? É uma aplicaçãozinha bobinha assim, né? Mas, de novo, o legal daqui não é mostrar o mapa ou ver onde que tem onde que tem um parque aqui disponível, né? Nada disso. Tem no Espírito Santo aí que o pessoal da CSI deve conhecer esse parque. Mas o legal aqui, de novo, é mostrar para vocês facilidade, tá? Óbvio, eu não fiz nada assim mirabolante, mas a ideia era vocês terem noção de quão prático é. Então, que nem eu tenho lá um Git, eu consigo importar o URL, eu consigo colocar o URL do meu Git aqui e colocar minha aplicação para rodar. Se o pod fosse subir, se a instância dessa ferramenta fosse subir ou não, outros 500, né? Mas assim, é prático, eu consegui pelo menos colocar ela aqui dentro. Ajuste, configuração, rota, carga, processamento, capacidade, código-fonte, enfim, tudo isso que a gente acabou falando, eu tenho aqui disponível, né? Então, de novo, eu subi a aplicação aqui, mas não rodou. Então, eu tenho como acessar aqui a configuração e fazer um ajuste se precisar. Parou, mas tá tudo certo aqui, mas o que aconteceu? Então, eu tenho visibilidade aqui dos logs do que está sendo feito. Isso aqui é em tempo real, ele fica passando, ó. Todo tipo de ação que está sendo feito, ele consegue ter visibilidade. Isso aqui é bem legal, porque quando a aplicação cai, às vezes ela diz se foi porque foi um problema no banco de dados, se foi um problema de rede, isso aqui é log de novo, em tempo real. Eu preciso importar de novo um certificado, ou... Ô, Rafa, Oi, pode falar. o Geraldo Atílio, ele está fazendo a pergunta: qual é a diferença dessas imagens efêmero? Não, você diz aqui eu coloquei aqui para rodar? Lá no catálogo. Tá. Uma é a compatibilidade. Quando eu falo a compatibilidade, quer ver? Vou até abrir de novo. Vai ficar mais claro. O fato de eu ter essas imagens aqui efêmeros, uma é o suporte. Então, se você utilizar aqui alguma imagem que está no catálogo, você tem suporte, que é de novo, você subiu, eu provisionei aqui o Python, ele deu algum tipo de problema, eu consigo abrir um chamado na Red Hat e dizer que o Python não está rodando. Eles vão me orientar se foi configuração, se foi problema, algo do gênero. Outra vantagem é o tamanho, tá? Isso aqui está bem enxuto, essas imagens aqui está com o mínimo do mínimo do mínimo para ela conseguir trabalhar, tá? De novo, eu já vi clientes que traz a imagem pronta com o Python que ele colocou, em vez de utilizar, às vezes, o Red Hat está utilizando o CentOS, e aí um container que deveria, isso daqui, né, que deveria ter
né, esse conjunto aqui que deveria ter 2, 3 megas no máximo, ele vem com 9 megas. Aí, qual que é a vantagem de eu ter isso aqui com 2 megas, né? Capacidade do meu ambiente. Se eu tiver containers muito grandes, eu vou precisar de um ambiente maior. Eu vou precisar provisionar recurso nas máquinas, seja virtual ou seja na cloud, para eu suportar esses turbilhão de imagem que eu estou trazendo para dentro do OpenShift, tá? Então, você utilizar o catálogo é praticidade, tamanho, economia de recurso, né? E, de novo, para que você vai criar, vai buscar uma imagem fora do catálogo ou ficar tentando montar um quebra-cabeça se eu já tenho aqui, digamos assim, 50% dele já montado, né? Isso aqui é visibilidade. De novo, não estou falando do discurso de tecnologia, estou falando relacionado a benefício. Você não vai perder tempo baixando uma imagem do Red Hat, colocando num container, aí coloca sua aplicação. Não, eu já tenho aqui pronto, né? De novo, o tempo que você perde, você já tem no catálogo. Pode falar. O Geraldo ele está perguntando assim, com relação ao próprio catálogo, né? Algumas aplicações do catálogo têm a versão escrita na frente, efêmero. Minha dúvida seria a diferença delas para as normais. Geraldo, se você quiser abrir o seu microfone e explicar aí o áudio e falar diretamente com o Rafa, fica à vontade. Bom dia. Enquanto ele estava importando ali a imagem, ali ó, no Cake PHP, MySQL, você vê que tem uma normal e uma ephemeral na frente ali. Mais para baixo. Isso, ali. Isso. Tem uma normal e uma ephemeral. Minha dúvida seria a diferença das duas só. Dúvida besta. Não, entendi sua pergunta. Aqui, na verdade, assim, né? Pode. Não estou fugindo da sua resposta, mas aqui é facilidade. Por que eu estou falando facilidade? Porque eu não estou te prendendo que você utilize essa versão ou a efêmero. Isso aqui vai de quem está desenvolvendo, tá? Pode acontecer de, às vezes, o que você tem fora do OpenShift, ou que você desenvolveu lá no Kubernetes, por exemplo, você estava utilizando uma imagem efêmero, digamos assim, tá? É uma hipótese. E aí você viu que aqui dentro do catálogo eu tenho a licença efêmero, mas você sabe que você vai conseguir trabalhar, eu tenho ela disponível aqui. Aqui é só relacionado a nível de desenvolvimento, tá? Como você vai utilizar, para que você vai utilizar, qual dessas duas você vai utilizar, aí é do desenvolvedor, tá? Tem imagens que tem um pouco mais de funcionalidade, aqui eu não sei te dizer se ele tem, a gente pode até abrir para ver se ele tem alguma diferença, quer ver de um para o outro? A aplicação com MySQL Database, mais informações, uso template, então aqui só o Cake PHP com MySQL, tá? Deixa eu ver se ele traz alguma coisa de diferente. Cake PHP com MySQL, então não tem nada diferente. Aqui é só o conceito de ser efêmero ou não efêmero. Aí, de novo, pode ser que você tinha desenvolvido só o seu container lá em Kubernetes e você tinha utilizado uma imagem efêmero, por exemplo. Ou sua aplicação está acostumada a trabalhar com uma imagem efêmero. Ô, Rafa, lá no efêmero parece que tem uma observação lá com relação aqui, ó, warning. Qualquer dado armazenado será perdido, né, na destruição do pod. Né? Somente use esse template para teste. Ah, tá. Ele não vai... Entendi. Boa sua... É exatamente isso aí, Rogério. É uma imagem que ela não emprega um volume. Quando ela não emprega um volume, quando o pod é restartado, você perde o conteúdo do pod. Então, ele já está falando ali logo de cara. Isso, foi... Exatamente. Eu prestei atenção. Exatamente. Mas aí, tá? Você pode criar isso daqui. Você pode criar o disco para ele ficar efêmero, tá? Tem clientes que cria o repositório de imagem, por exemplo, que se você monta o cluster junto com um data store, um cluster da vida acoplado ao OpenShift, tá? Para ele fazer o armazenamento dessas imagens dos pods, porque foi até boa a sua pergunta e eu que não me atentei, tá? Quando ela não é efêmero e você fica restartando, que nem eu estava fazendo aqui dos pods, se eu tivesse alguma informação aqui naquelas 3 instâncias lá, né, e ela ficar perdendo, é justamente o que você perguntou. Ele também vai... Você pede as informações.
tá? Mas volta também na parte de desenvolvimento que eu falei, porque às vezes você está utilizando só para fazer teste, você não precisa ter Você não vai precisar de um repositório de disco. Às vezes você só quer ver se a aplicação tá funcional ou não, né? Você não vai você não quer armazenar algum dado, você não quer alocar recurso para armazenar algum tipo de informação, tá? Então você pode testar a Ephemeral sem problema nenhum, tá? Como eu falei, aqui vai muito de como que você quer utilizar, tá? Tem essa diferença aí de questão de você armazenar as informações, mas de novo, se você quer só validar a instância para ver se a aplicação sobe, se ela está no ar ou não, você pode utilizar a Ephemeral sem problema nenhum. Você vai economizar recursos, você não vai precisar ter... ele vai criar um espaço, um disco alocado para armazenar uma informação que às vezes não é viável, tá? Ou não vai utilizar. Então, isso ele facilita na vida útil do cluster. E quando eu falo vida útil, cria disco, apaga disco, aí cria repositório, apaga repositório, entendeu? Fica aquela coisa repetitiva, cria, apaga, e aí você vai criando pequenos lixos assim dentro da ferramenta, de uma maneira desnecessária. Até para os outros tem também, né? Efêmero ou não efêmero. Eu não tinha reparado nesse detalhe, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que você pode dar continuidade aí, Rafa. Tá, bom, na verdade era basicamente isso, tá? Foram ótimas as perguntas, muito boas. Peço desculpa de novo que eu não me atentei a essa diferença. E aí, só para a gente finalizar, que aí são o certificado que vocês vão receber, tá? Depois, até se o pessoal da Infinity estiver assistindo, peço para eles colocarem essa URL nos certificados ou no e-mail que o pessoal vai receber, tá? O que é esse portal interativo? Não sei se alguém entrou aqui quando a gente estava brincando, mas isso aqui é como se fosse um playground do Learn OpenShift, tá? Você não precisa montar uma infraestrutura dentro de casa, você não precisa ir lá na cloud e pedir lá o ambiente para provisionar. Eu sempre deixo para os clientes, e a gente não foca muito em instalação, em arquitetura, essas coisas, porque isso você faz só uma vez, né? Uma vez ele instalado, você não mexe para nada, a não ser que você vá aumentando a quantidade de máquinas, tá? E aí isso aqui é para vocês, de fato, colocarem em prática o certificado que vocês vão receber. Então, isso daqui é online, tá? E aqui eu tenho vários cenários do OpenShift. Então, como utilizar o OpenShift, os fundamentos de container para Linux, desenvolvimento utilizando o OpenShift, Java, Quarkus, um monte de coisa. Né? E até tem um playground aqui mais completo que ele leva 60 minutos. Então, aqui só para vocês verem. A partir do momento que vocês entram nos cenários, tá? Eu tenho aqui os ambientes que eu quero testar. Então, vocês viram aqui que eu simulei isso aqui, tudo isso que eu fiz foi num cenário desse daqui. Então, eu tenho aqui como testar log, eu tenho como testar provisionamento, como fazer build de imagens de aplicação, da imagem, do código do fonte, né, que é do Git. Eu tenho como setar lá o Prometheus e o Grafana. E aí, a partir do momento que vocês setam, né, dão um start nesse cenário, ele te dá aqui o tempo estimado do cenário que vocês vão fazer, né? Aí ele te dá aqui quais são os conceitos, para que você vai utilizar. E aí, você dando start no cenário, automaticamente ele já provisiona aqui a console. Ver se ele vai conectar. Então, eu vou ter aqui a console. Então, se alguma interação ele tiver aqui com a console, né, para eu precisar testar, conectar, sem problema nenhum, eu tenho um terminal aqui e eu tenho a interface gráfica, que é onde eu estava executando com vocês aqui o catálogo do OpenShift, tá? Tenho todas as funcionalidades, eu tenho aqui setado por perfil, ele passa todas as senhas, os acessos aqui para vocês testarem, tá? E aí ele simula erro, se ele tiver que dar algum tipo de problema, ele ia avisar. Se ele estiver dando problema de capacidade aí, é porque acho que acessou todo mundo junto, tá? Mas o ambiente é estável, tá? Podem testar. Vocês viram aqui que eu simulei o ambiente, não teve problema nenhum. E aí, de novo, colocar em prática o certificado que vocês vão receber. Vocês estão certificados a
testar, brincar com a solução, a entender como que funciona, a ver se ela é compatível. Se vocês tiverem uma imagem do Git pequenininha, alguma imagem dentro de casa para testar, vocês conseguem fazer o teste que eu fiz aqui de provisionar a aplicação. Então isso é bem legal, tá? Então, de novo, se o pessoal da Infinity estiver aí ouvindo, a Suzy, né, mandem essa URL para o pessoal aqui nos e-mails dando... Já coloquei lá. Legal. Ótimo. E aí aqui, uma infinidade de coisas. Se tiver com dúvida de como funciona, tiver dúvida para saber o que é, está provisionado, está aqui, só brincar, só acessar o URL, ter uma internet boa aí dentro de casa, se tiver um monitor grandão fica melhor ainda, né? E aí depois, se tiver dúvida, contacta o pessoal da CSI aí para eles esclarecerem melhor, marcar uma reunião com vocês, fazer uma coisa mais detalhada, tá bom? Mas basicamente é isso. Agradeço aí de novo, pessoal, agradeço o pessoal da Red Hat, pessoal da CSI pelo convite, tá? Fico à disposição, se o pessoal surgir dúvida, alguma coisa depois do evento, encaminharem e-mail, você me avisa, Rogério, que aí eu vou respondendo junto com vocês, tá bom? Agradeço